E a Polícia Federal identificou o pagamento de propinas por parte de organizações criminosas especializadas na adulteração de combustíveis. Vocês sabem que muitos postos servem para a lavagem de dinheiro do narcotráfico no Brasil. Há pelo menos 3 servidores da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Lembrando que a ANP é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Aquele do Silveira que fez a MP favorecendo os irmãos Wesley Safadão, que deu a exploração de jazidas de diamante para um primo dele em áreas de fazenda da família dele. E o Ministério informou, né, que colabora com as investigações. O mesmo Ministério que falou, tem sigilo, não tenho nada para esconder. Não tira o sigilo não. Os servidores envolvidos no escândalo são conhecidos como Veinho, Pinga e Valmir. Veinho, Pinga e Valmir. Veinho, veja bem, olha a situação desse país. Vamos falar de 3 autoridades. Veinho, Pinga e Valmir é nome próprio. Um deles já está aposentado, deve ser o Veinho, e os outros 2 foram afastados. Os pagamentos eram realizados em dinheiro ou transferências mensais. Uma espécie de mensalinho. A Polícia Federal apura o suposto pagamento de pelo menos R$283 mil em propinas. O esquema teria beneficiado um empresário influente no órgão do governo. O empresário é Marcos Stefano Perini, também chamado de Zóio Azul ou Alemão. E aí, doutor Davi? Nós estamos irremediavelmente Se gritar, perdidos. pega ladrão. Não fica meu irmão. Nós estamos irremediavelmente perdidos, né, Pavinato? Como é que é o nome do indivíduo? É Veinho? Veinho, Pinga, Valmir. 3 Tem autoridades. o Zóio Azul também. 3 autoridades da República. Exatamente, 3 autoridades da República. Nós estamos perdidos. Será que vai chegar no presidente ou ele não sabia de nada, Gisele? Em 2008 ele nunca sabia de nada, né? Quem será o Pinga? Esse pinga aí que é perigoso. Esse Pinga aí que me Esse intriga. é perigoso. É o mais perigoso, né? Olha, voltaram à cena do crime, né? Qual que é o segredo? É esse ministério, inclusive, que tem o sigilo de 100 anos, não é? É esse, não é? Esse aí. Porque ele disse que não tinha nada demais. Imagina, são documentos aqui, não precisa ninguém ter acesso. E aí, 2, 3 dias depois, o primo dele recebeu lá a licença para explorar diamantes em terras da família. Vejam só vocês que coincidência, né? Tudo muito coincidência. A gente já estava falando aqui da PF, né? A PF é aquela que emite os relatórios já dizendo praticamente o que vai acontecer, já anunciando o que vai acontecer em relação a todos aqueles... PF, gente boa, ela chama lá o cara para prestar depoimento e fala, pode ficar descansado, já está pronto, é só assinar. É isso, é só assinar. E aí você vê, quando a gente fala de ocupação de espaços, né, quando a gente vai falar de poder, quem é que tem poder verdadeiramente nas mãos, é sobre isso que nós estamos falando. Sim. Vejam como toda a estrutura está corrompida, toda a estrutura está na mão daqueles que querem fazer um jeitinho, dar um jeitinho para passar ali debaixo dos panos e colocar mais dinheiro no bolso dessa galera, colocar mais poder no bolso, nas mãos dessa galera e ainda prender, né, prender as pessoas que a gente também tem preso político, né? No começo do programa a gente comentava sobre os presos políticos da Venezuela. Aqui no Brasil nós também temos uma série de presos políticos. Felipe Martins, Daniel Silveira, ali o pessoal do 8 de janeiro, enfim, estão presos, não tem resposta sobre nada. E o Alckmin, mais uma vez, tem razão, né? Voltaram à cena do crime com a diferença que o Alckmin voltou junto ali para participar de todo o esquema. E o Luiz Arthur Nogueira, a gente está falando do Ministério de Minas e Energia, que a gente já viu essa série de barbaridades, né, que tem debaixo do seu guarda-chuva a Agência Nacional do Petróleo. Em matéria de petróleo, para se fazer negócio, por exemplo, nos Estados Unidos, é mais vantagem negociar com a Venezuela ou com o Brasil? Boa pergunta, hein? Até nisso a gente é parecido, pelo exatamente. caso. Agora, é curioso, né, o Pavinato, porque assim, o presidente Lula não fala nada sobre esse ministro cheio de suspeitas, trocou recentemente o presidente da Petrobras, né?
não sabemos até agora por qual motivo, né? Essa troca foi feita. Escândalos atrás de escândalos. A Polícia Federal, cujo chefe é quem? Lewandowski? Lewandowski. Lewandowski é o chefe da Polícia Federal. Supremo Tribunal Federal. Na verdade é o delegado geral, tá, mas a gente sabe que é o ministro da Justiça. Ou em tese deveria ser. Em tese deveria ser. Supremo Tribunal Federal com esse nível de isenção, né, esse nível de imparcialidade. Então, realmente... É isenção à lei, eles são isentos à legislação. E nesse contexto todo, a gente quer convencer investidores a colocarem dinheiro no Brasil. É engraçado, né, Pavinato? Você citou um voto do Supremo, né, sobre a questão da liberdade de expressão, 2008, né? Não é do Supremo, não. Isso é da Justiça Paulista, aquele voto. Que eu acho bonita aquela frase, né, da coisa do povo. Mas tem um voto também da ministra Carmineira, Carmen Lúcia, antigo também voto. Carmineira? Impressionante. Ela, não sei se, acho que foi um julgamento sobre direitos autorais, que ela deu aquela frase, cala a boca, já morreu, né? Quem manda na minha boca sou eu. Trouxe aquele paralelo sobre a questão dos direitos autorais, né? E aí você citou a questão do Supremo, né? O Luiz também dizendo aqui. Como é que o Supremo... eu me formei em 1988. Pô. O Supremo tinha uma autoridade moral, até pelos componentes do Supremo. Eram porque juristas tinha notável saber jurídico. E a composição do Supremo foi se erodindo de uma forma... Porque a composição do Supremo daqui a pouco está assim também. Veinho, pinga, zóia azul. Mas é um negócio triste, né? Agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro Veinho. E outra coisa, né, Pavinato? O Supremo são 11 Supremos, né? São 11 ministros, né? Não é um Supremo. Exatamente, não é só uma instituição, são 11. Decisões monocráticas o tempo vai defendendo, todo. vai depender ali de quem pegar o caso. Então assim, não tem um colegiado, né? Não tem um corpo, né? Cada um é um Supremo, cada um vota do jeito que quiser, vota liminarmente, decide liminarmente. É muito triste, porque, de fato, a defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito deveria ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Nós estamos à mercê de um Supremo que não tem essa qualidade. Pelo menos, vamos dizer, que não tem a qualidade, né? Não vamos supor outra coisa, né? Não tem qualidade, está claro, né? Que não tem qualidade mesmo. E aí, professor Marcelo Suano, será que a Polícia Federal vai cortar na própria carne? Jamais. Ela já se acha, inclusive, muito pequena e precisa ser aumentada, ter maior volume de agentes, maior volume de atribuições, maior volume de atividades, maior volume de recursos. Dificilmente vai querer cortar na carne. Pavinato, como foi falado aqui, isso é apenas um processo estratégico que foi definido, muito bem definido, ao longo do período dos governos militares, porque os militares eles não conseguiram frear o desenvolvimento das teorias marxistas nas universidades brasileiras. E ali eles simplesmente fizeram um baluarte deles para depois se espraiar pelo Brasil inteiro. Então foi um aparelhamento que foi acontecendo ao longo do tempo. Essa que talvez tenha sido a grande novidade. Por quê? Então, veja, o Brasil sempre teve problemas. Eu lembro que na década de 50, eu não era vivo, claro, mas eu estudei, um depoimento do general Góes Monteiro, que foi o cara que fez a Revolução de 30, foi o cara que garantiu que tivesse a Constituinte em 34, foi um cara que combateu a Revolução de 32, foi o cara que apoiou o processo do golpe de 37, foi o cara que derrubou o Getúlio Vargas. Foi o maior personalidade civil e militar do país, chamado general Góes Monteiro, alguns contestam, mas ele dizia uma coisa: o problema do Brasil é que nós temos duas camorras, a camorra de cima e a camorra de baixo. Camorra é a máfia napolitana, eu creio. E ele se referia dessa maneira dizendo: não adianta você combater uma porque a árvore inteira está tomada. Só que eles tentaram de alguma forma fazer o saneamento do Estado, reconstruir o Estado, sanear o governo e construir uma sociedade, mas a maneira como foi construído teve um interregno de tentativa de depurar, que foi de 64 até 85, tentou-se depurar. Essa é a razão pela qual, quando eu olho para 64, eu entendo tudo aquilo que aconteceu, porque foi uma tentativa de frear aquele golpe que seria dado pela esquerda, implantando um regime marxista aqui no Brasil, um regime comunista stalinista concreto, para fazer o que Stalin fez. Mas mesmo assim não conseguiu. Aí é que está o detalhe. Onde foi que ocorreu a novidade? Quando você tem uma Constituinte de 88 que produziu uma engenharia institucional do nosso sistema político que geraria, melhor dizendo, esse caos que nós temos, porque isso estava previsto. Aí eles perderam a vergonha.
Toda a máquina está tomada. Aquilo que o Osmo Monteiro falava de camorra de cima e camorra de baixo está expressado aí. Zoinho, veinho. Véis usa. Pinga, né? Pinguinha. Tem a camorra de baixo. cima, a camorra de baixo, a camorra do meio. E não tem como você chegar e acabar com tudo isso, entendeu? Exceto se você tiver um processo de 30, 40 anos, com uma clareza muito grande, com um projeto de país, um projeto de Estado, um projeto de governo e um projeto de sociedade. E a nossa direita está mais preocupada em saber quem está ganhando mais dinheiro. Aquele ali está ganhando dinheiro, vamos puxar o tapete dele. É isso que a nossa direita está preocupada. Quando a Gediane falou, parece que a nossa direita não entende também o que é democracia. Não entende também. Não. Porque estão perdidos em democracia como sendo voto, como sendo eleição. Mas nós temos um projeto de Painho, um projeto de Stalin. É o que está acontecendo agora. Então nós não temos. Quando a gente olha isso daqui, isso aqui é a camorra de baixo funcionando. Só que a camorra de baixo ela funciona com a autorização da camorra de cima. Quando cai um, eles renovam as lideranças. Existe uma oxigenação na liderança das máfias, mas não uma liderança da sociedade. A liderança da sociedade eles cortam. Lá no Rio Grande do Sul tem um ditado assim: não se deixa criar, corta. Corta na hora que está surgindo. Então, quando nós vemos aqui desse pessoal da adulteração de combustíveis, todo mundo sabe como é que começou a Operação Lava Jato. Por que é Lava Jato? Um posto de gasolina que fica em Brasília, perto da torre. Foi aí que desvendaram que eles estavam lavando dinheiro. Foi assim que começou. Puxaram um fio, caiu aquela porcaria toda. Foi um posto de gasolina. É óbvio que é para lavagem de dinheiro. E vão continuar lavando, porque é assim que eles fazem. Mesma coisa a gente vai ver na questão melhor que calar a boca, porque não adianta que você falar o que sabe, você tem que falar o que pode provar. Mas vão continuar, porque o processo de lavagem de dinheiro está mantido. E eles precisam disso. Porque é assim que funciona a máquina. O nosso problema é que nós não temos ainda a unificação das camorras. Uma depende da outra, mas eles não estão unificados. Na hora que estiverem unificados, acabou definitivamente para o Brasil. O problema maior é que países estrangeiros já estão de olho naquilo que podem fazer com o Brasil. Que vocês estavam falando da China, que teve aqui. China. Falaram que a China teve aqui para verificar a Amazônia. Eu não me preocupo com isso. Eu quero saber o que estava fazendo o comandante do Exército Brasileiro visitando o Exército Chinês para aprender a fazer estratégia militar com a China. E o Barroso Isso que eu também, quero do saber. STF, foi lá fazer lá benchmark lá. E nós temos combatentes de altíssimo nível. O Exército, a carreira militar se encerra como coronel. Não é general. General é outra coisa, que vai surgindo agora. A escolha dos generais parece que tem que ser mudado. O sistema de promoção ao generalato. Por quê? Porque aí você coloca indivíduos que fazem, com todo respeito, não tem nada a ver com a Este, sou eu que estou falando, que faz um discurso político para dizer que o Exército não tem que ter discurso político. Foi o que o atual comandante do Exército fez na frente do Comando Militar do Sudeste para derrubar o nosso comandante do Exército. 2 dias depois caiu o comandante do Exército, ele assume. Isso é que não pode. Entendeu? Aí a gente pera e dá uma olhada. Essa é a grande questão. Quem que vai assumir o território brasileiro? Eu sou amazonense, só quero saber, afinal de contas, com qual selo vai estar o meu passaporte. Porque o que me parece, com esse passaporte nojento, feio do Mercosul, não me interessa. É muito feio o passaporte do Mercosul. Mas pelo menos, claro, é um Não passaporte voltou a ter americano. o brasão da República agora, Bruno? Nem sei, o que eu Passaporte? tenho é aquele azul feito lá, antigamente chamava aquele azul lá, quando aqueles Fuscas azul, o pessoal tinha um nome meio pejorativo, todo mundo já deve estar na cabeça, né? Mas é azul calcinha. Não sei. O pessoal fala aquele azul estranho Você lá. já usou calcinha dessa cor, Gisele? Esse azul? Eu quero saber se tem a águia americana. Porque pelo Pega menos ela aí, você vai ter pega outra ela coisa. aí. Pra Pra quê? quê? O azul do bolo, Pra passar batom. Hã? É o azul do bolo. É o azul O azul do bolo. O azul do bolo da Janja.